Olá, galerinha do quinto ano. Bom dia, tudo bom, minha gente? Mais um dia de aula. Hoje, dia 5 de agosto, a nossa aula é de geografia. Então vejam só, na aula passada a gente fez uma interpretação bem legal de uma obra de Maurício de Souza, não é? Que era Chico Bento Zé Lelé em Acima da Terra. Foi muito interessante, eu gostei muito da participação de vocês. Hoje a gente vai falar de um conteúdo que, por sinal, o vídeo que o professor Manuel colocou lá no grupo de estudo já dá uma esclarecida sobre o conceito de altura e de altitude, né? Então nós entendemos que a altura é a medida de pessoas e objetos da sua base até o seu topo. No caso, quando a gente mede a nossa altura, a gente deve medir do pé até a cabeça. A altitude é diferente da altura. A altitude, a medida depende do nível do mar. Então a gente parte do zero, de acordo com o nível do mar, e vai até o topo de picos, de montanhas, de edifícios, tá certo? Na página 28 do livro de vocês, desculpa eu ter virado, é porque a numeração está lá embaixo. Na página 28 do livro de Geografia, que é a nossa atividade de hoje, 28 e 29, existe um texto que traz um pouco também de explicação e o professor Manuel vai discutir com vocês, não é? Representando altitudes. Você já ouviu falar na palavra altitude? Não estamos falando de altura. A palavra é altitude. Em que situação? E na palavra altura? Será que elas têm o mesmo significado? O professor Manuel já disse ali anteriormente que, apesar das duas servirem para medir, ambas medem com regras diferentes, não é? Então vamos lá, observem. Eu vou tentar, pessoal, aqui, O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto, da sua base até o topo, como eu expliquei. No caso de uma pessoa, a base é o pé, o topo é a cabeça. No caso de uma porta, a base é o início, o topo é o fim. Uma cadeira, a base é a perna, o topo é o seu final. Então, isso é a altura, a medida de pessoa ou objeto da sua base, ou seja, o que fica no chão, no solo, até o seu topo. Preste atenção que a gente vai precisar desta informação. Estamos aqui, não é? Pronto, vamos lá. A altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar, normalmente usada para se referir às formas de relevo. Então vamos lembrar o que é relevo dentro da geografia. Não existe no nosso planeta Terra um nível de terra padrão, ou seja, nem sempre a gente vai estar no plano. Às vezes, nós precisamos enfrentar momentos e situações em que esse terreno ele apresenta uma forma de relevo, ou seja, diferentes formas. Por exemplo, a nossa escola, o Anexo Antônio Vieira, fica localizado em uma parte muito alta de Salgueiro. Então, do Anexo Antônio Vieira até chegar no estágio da cidade, a gente desce muito. Então, isso significa o relevo. Então, a altitude ela é muito utilizada para se referir a essas formas de relevo e ela tem como base o nível do mar, tá bom? Estamos aqui, chamamos, tá bom? Chamamos de relevo o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Essas formas surgiram em diferentes épocas do planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol e do frio, e também pelas formações do interior da Terra, que a gente pode chegar a estudar em ciências, que é chamado de núcleo terrestre. Dentro do nosso planeta existe um núcleo, desse núcleo até chegar
ao solo onde a gente pisa, existem placas tectônicas. Então, muitas vezes, essas formas de relevo, esses desencontros da Terra acontecem em decorrência disto, tá certo? Vamos lá. Professor Manuel se perdeu legal agora, não foi? Vamos procurar aqui onde ele ficou. Encontrei. Exatamente aqui, ó. Terra. Aí vou pegar. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Observe as imagens. Se existe dentro do relevo terrestre partes mais altas e partes mais baixas, é claro que vai existir diferentes altitudes. Por quê? Porque se essa parte é mais alta e essa é mais baixa, e ambas estão próximas ao mesmo nível do mar, essa terá uma altitude e esta terá outra. Porque a gente não está medindo a altura, não é da base, não é do solo, é do nível do mar até o topo dessas montanhas ou colinas ou picos, né? Então observem aqui com muita atenção essa imagem. Deixa eu trazer minha foto para cá. Observem. Nessa imagem a gente representa a altura. A altura de uma pessoa é a medida, ó. Estou aqui, ó. Ok? A altura de uma pessoa é a medida da base dos pés ao topo da cabeça. E nós precisaremos, nessa atividade, praticarmos essa medida da nossa base, que é o pé até a cabeça. Então, observem aí, nessa imagem, não é que os colegas estão praticando a medida da altura, não medindo o corpo da pessoa, mas encostando a pessoa numa parede e medindo a parede para que a medida seja correta. Correta é uma dica muito importante. E aí outro coleguinha está fazendo a anotação. No próximo exemplo, nós temos a altitude, que, como o professor Manuel já disse lá em cima, a altitude a altitude de qualquer ponto da superfície terrestre é medida a partir do nível do mar, que está a 0 metro. Então, nessa imagem aqui, ó, observem. Eu vou ficar bem aqui para vocês entenderem. Então, nessa imagem aqui, nós temos a representação de 0 metros, não é? Que está aqui, ó, 0 metros, que é o nível do mar. Então, aqui vai subindo 100 metros, vai subindo 30 metros, vai subindo 500 metros, vai subindo 700 metros. E lá em cima, onde o rapaz está correndo, não é? Que a representação métrica é de 1000 metros, mas não é 1000 metros de altura da montanha. A montanha pode ter menos de 1000 metros. Ela tem 1000 metros de altitude. Por quê? Porque está sendo contabilizado nessa linha que se refere, que tem referência aos 0 metros do nível do mar. Então é assim que a gente mede a altitude, do nível do mar até o topo. No caso aqui a gente não está levando em conta a altura da pessoa, somente a altitude da montanha. A primeira questão, o professor Manuel achou essa atividade o máximo, ele acha que vocês também acharão. Agora é sua vez. Forme um grupo de 3 colegas. Você pode fazer você, um irmão, você, vamos tirar os 3, vamos colocar 2, não é? Já que a gente não... se a gente estivesse em sala de aula, essa atividade seria maravilhosa, porque a gente faria essas medidas de grupos em grupos. Como a gente não está, vocês estão dentro da casa de vocês com os seus familiares, vocês podem escolher um familiar, um irmão, o pai, a mãe, um tio, o avô, a avó, não importa. O que importa é que vocês realizem a medida da altura desse seu familiar. E na primeira questão vocês vão colocar para mim a medida de vocês, alunos, e na frente da sua medida, a medida do seu familiar. E na frente da medida do seu familiar, a diferença entre vocês dois. Por exemplo, o professor Manuel fez a medida dele, ele mede 1,62 m.
Aí, nessa atividade, o professor Manuel colocou aqui, né? Ó, nesse espaçozinho aqui, que é onde eu vou responder. Emanuel, 1,62 metros. Aí eu fui e tirei a medida de João Pedro, que é o meu filho mais velho. E ele mede 1,40 m. Aí eu coloco, João Pedro, 1,40 m. Se eu meço 1,62 e ele 1,40, a diferença entre nós dois é de apenas 22 centímetros. Então, é importante que vocês realizem essa medida e que, preste atenção, realize a medida sua altura e a altura do seu familiar e na frente coloca a diferença em centímetros de cada um de vocês. Segunda questão. Você consegue perceber diferentes altitudes no lugar onde você mora? Sua escola está situada na parte mais alta, mais baixa ou intermediária? Então, o professor Manuel iniciou falando que a nossa escola ela fica localizada em uma parte muito alta de Salgueiro. É tanto que para nós chegarmos lá, a gente precisa, pelo menos pelo acesso que eu fui, não é? Não sei se é por onde vocês também vão para a escola. Pelo acesso que eu fui, eu precisei subir assim uma ladeira muito grande. Então existe muita altitude ali, considerando o nível do mar. E sim, a nossa escola ela fica localizada em uma parte muito alta da nossa cidade, que é Salgueiro, não é? Então vamos continuar, pessoal. Prestando atenção, entendendo que a gente só aprende quando a gente assiste a videoaula, quando a gente participa da aula ao vivo, tá bom? Vamos lá. Você viu na página anterior, ao lado, como medimos a altura de uma pessoa. Que tal conhecer agora a altura, não estamos falando de altitude, a altura de alguns prédios mais altos do mundo? Vamos observar as fotos a seguir. É muito importante que a gente aprenda que nos livros de geografia, como nos livros de matemática, é muito importante que a gente, além de observar a imagem, a gente observe a legenda. Professor, mas o que é legenda? Legenda é esse textozinho, que aparece abaixo da imagem, ok? Então, esse primeiro prédio, ele é o Burj Khalifa e mede, vamos prestar muita atenção na quantidade de metros, ele mede 828 metros. Fica nos Emirados Árabes. Burj Khalifa mede 828 metros. O próximo prédio já é menor. Observem que o topo deles, se o professor Manuel viesse aqui com esse aplicativozinho dele e passasse, deixa eu fechar aqui, e passasse uma linha aqui, vocês entenderiam que o Burj Khalifa ele é o maior prédio e os outros vão diminuindo, ok? Então o próximo prédio é o Shanghai Tower, que mede, olha que legal, ele mede 632 metros. Ele já é menor que o outro mede 828 e esse mede 632. O terceiro prédio é Maca Royal, que fica na Arábia Saudita. Ele mede menos que o Shanghai Tower, ele mede 601 metros. E aí a gente tem o último prédio dessa representação, que é o One World, que fica em Nova York e mede exatamente 541 metros. Então observem, galerinha, atenção. O mais alto mede 828, que é o primeiro da nossa esquerda. O segundo mede 632 metros, já diminuiu. O terceiro mede 601 metros. E o último mede 541 metros. O desafio da atividade é muito interessante, porque vocês farão uma pesquisa. Na primeira questão, com auxílio do professor,
Pesquise onde está situado o prédio mais alto do Brasil e anote as informações ao lado. Professor, como é que eu faço isso? É muito simples. Deixa o professor sair daqui, ó. A gente sai, não é, da aula, é claro. Aí a gente vem Claro que eu vou voltar, não é? Para a gente continuar a nossa atividade. Eu vou voltar aqui para o nosso texto. Atenção, é assim mesmo. Tecnologia é isso. E a gente vai ver, não é? Se esse prédio mede 200 e alguns metros, ou 541 metros, eu vou colocar aqui na primeira questão o nome do edifício que a gente identificou lá na internet. Quantos metros ele mede? Nessa primeira questão aqui, ó. O nome do edifício, quantos metros ele mede e onde ele está localizado. Tá bom? Lembrem-se, isso é muito importante. Depois, na próxima questão, que é a segunda questão, nós iremos representar esse prédio mais alto nesse espaçozinho aqui, ó. Ó, a gente vai representar. Então, se eu já identifiquei, quinto ano, eu já identifiquei que o prédio mais alto do Brasil não chega a 300 metros, 240 e alguns metros, e o prédio que eu tenho como referência aqui, ele mede 541, a minha representação ela tem que ser a metade desse prédio aqui. Então, vamos supor que o nosso prédio no Brasil, ele tenha a representação desse tamanho, que vocês podem fazer também somente assim, ó. Representando a quantidade de metros que nós temos no maior prédio do Brasil. E aí no final, é a última questão, é uma questão pessoal. Professor, o que é uma questão pessoal? É uma questão que a sua resposta vai ser validada, tá bom? Pesquise. Qual é o edifício mais alto da sua cidade? Lembrando que edifício a gente não leva em conta largura nem largura. A gente leva em conta a altura, tá certo? Então, na cidade de Salgueiro, aqui em Parnamirim, o prédio mais alto que nós temos tem 6 andares, que é a Galeria JJ3E. Mas na cidade de Salgueiro, qual é o prédio, o edifício mais alto que vocês conhecem dentro da cidade de Salgueiro? Tá bom? Em grupo, analisem as transformações, façam um cartaz com foto. No caso, a gente não vai fazer esse cartaz com foto. Eu só preciso que nessa pesquisa vocês me digam qual o edifício mais alto de Salgueiro. Somente isso. Tá bom, pessoal? Essa interação da mudança da paisagem, essa interação de construção de cartazes com imagens de satélites, de ilustrações, a gente fará quando estivermos juntos presencialmente. Tá bom? Um grande cheiro no coração de vocês. Eu espero que a explicação tenha sido clara e objetiva. Um abraço e até a próxima aula.